Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu sou a professora Cristiane, de Língua Portuguesa. Estamos aqui para mais uma aulinha da segunda série. Antes de iniciar, quero relembrá-los de que para vocês terem a presença confirmada, basta que vocês acessem o link número 1 lá no Classroom, né? Respondam àquela atividade obrigatória e aí sim, vocês então já estão com a participação de vocês garantida, ok? O assunto da nossa aula de hoje é a continuação da nossa última aula, né? Então vamos falar novamente sobre a notícia, mas assim como nós fizemos lá na aula sobre reportagem, vocês hoje também vão colocar a mão na massa, vão aí produzir uma notícia, certo? E também nós vamos ler notícia e fazer atividades envolvendo busca de informações e inferências a partir do contexto. Então, como escrever uma notícia? Eu posso simplesmente ir jogando lá as informações que eu encontrar e não me preocupar com a sequência das informações, né? Quanto colocar de informação em cada lugar, o que colocar na manchete, né? Será que a manchete ela pode me trazer tudo já de mão beijada ou não, certo? Então, assim, tudo é importante numa notícia. Olha lá, pessoal, a estrutura da notícia, ela precisa ser obedecida, né? Eu tenho critérios a seguir, eu não posso ir escrevendo simplesmente do nada. Então, vejam só, o antetítulo, ele é facultativo, então aquele mini textinho, né? Aquela frase que às vezes tem antes do título, pode ter, mas ela não é obrigatória. Então, isso tudo bem se você, de repente, não quiser colocar. O título, não. Então, o título também chamado de manchete, né? Esse não é facultativo, é obrigatório, item obrigatório, inclusive, é o que vai chamar aí a atenção do seu leitor. Onde que ele vai estar? Encontra-se antes do texto, é destacado com letras maiores ou de cor diferente, ou as duas coisas, né? Às vezes está com letra maior e ainda vem em uma cor diferente, geralmente em vermelho, né? Mas pode ter outra cor também. E deve ser breve, atrativo, esclarecedor. Eu vou acrescentar aqui aquilo que nós já comentamos, né? Usar verbos no presente, ok? Cuidar para que não haja ambiguidade, de repente tenho que tomar muito cuidado com a escolha do verbo. O que é ambiguidade? É quando eu tenho duplo sentido, né? Opa, eu entendi isso. Ah, não, eu entendi aquilo. Ah, então vamos rever essa manchete, ela precisa ser refeita. O subtítulo já seriam aquelas letras menores que vão logo abaixo dessa manchete, surge depois do título e pormenoriza-o, né? É facultativo, geralmente tem, né? Nos jornais aí, impressos e online, geralmente tem o subtítulo. O lead, ele corresponde ao primeiro parágrafo da notícia e deve responder às seguintes questões. Então, quem está envolvido aí nessa notícia, né? Esse quem pode ser tanto pessoa, quanto ser um órgão, quanto ser um lugar, né? Depende do que se está noticiando. O que é que vai ser noticiado, o que aconteceu, quando aconteceu e onde aconteceu. Puxa, professora, mas você falou que a notícia ela tem que ser atual, ela tem que ser algo que esteja, né, na mídia, enfim. Sim. Então, por que eu tenho que colocar esse quando? Porque eu tenho que dizer a data específica ou o horário, né? Então eu tenho que deixar o meu leitor bem ciente sobre aquilo que está acontecendo. E onde se passa o assunto, né? Sobre aquilo que eu estou falando.
Aí depois, no corpo da notícia, eu vou incrementar essas informações. Então, é o restante do texto. Eu vou responder a outras perguntas, né? O como aquilo aconteceu, então eu vou detalhar aquele como, dizer por que aconteceu, então eu posso aqui fazer aquela causa e consequência, trabalhar com as causas que surgiu aquilo e as consequências que aquilo me traz, né? E as fontes da notícia, então quando é o caso de eu trazer lá argumentos externos, quando é o caso de eu trazer uma fala de alguém, ok? Então vamos ver, escrever uma notícia é diferente de produzir outros textos informativos ou artigos, pois as notícias apresentam as informações de uma maneira específica. É importante ser capaz de transmitir todas as informações importantes com uma contagem de palavras limitada e fornecer a melhor informação para o público-alvo. Saber como escrever uma notícia pode ajudar você a expandir uma carreira no jornalismo, exercitar sua escrita e transmitir informações de maneira clara e concisa. Então, ou seja, a escolha das palavras é muito importante ao se fazer uma notícia, para que ela não vire uma reportagem, para que ela não fique extensa demais, né? Ou para que ela não fique enxuta demais e o meu leitor fique sem saber exatamente os detalhes ali que são pertinentes à notícia. Quais são as características, então, dessa notícia? Então, a primeira grande característica é que ela é de cunho informativo. Não é opinativo, não é argumentativo, é informativo. Os trechos podem, isso daqui não é obrigatório, pessoal. Podem aparecer trechos descritivos quando for necessário, podem aparecer trechos narrativos, né, quando você tem que contar ali o que aconteceu, então há essa parte mais narrativa. Os textos são relativamente curtos, veiculados nos meios de comunicação, linguagem deve ser formal, clara e objetiva, então não pode ser uma linguagem rebuscada. Eu tenho que sempre levar em conta quem é o meu público-alvo, né, e pensar que a notícia, ela tanto pode ser ouvida ou lida por pessoas que estão se alfabetizando agora, quanto pessoas que já têm uma escolaridade, né, tem um alto grau de escolaridade, enfim, e eu preciso chegar a todas essas pessoas, a notícia precisa chegar a todas essas pessoas, certo? Os textos com títulos, então, principal e auxiliar, nós vimos que esse auxiliar, né, então ele é facultativo. Os textos em terceira pessoa, por quê? Para você não se colocar na notícia. Ah, professora, mas eu também faço parte da sociedade. Sim, mas na hora de escrever, você vai se colocar apenas como aquele que está narrando mesmo, né? Não como narrador de textos narrativos, mas como o autor do texto, certo? O discurso, então, indireto, nós vimos na última aula que há a possibilidade de você colocar um trechinho, se for necessário, né, da fala de alguém, mas ele é predominantemente indireto. E os fatos têm que ser reais, né, não posso ficar inventando moda, tem que ser atuais, porque senão não é notícia, e tem que ser cotidianos, né, então tem que ter aí uma repercussão grande. Vocês vão fazer, então, produzir agora uma manchete sobre o tema transporte de animais silvestres. Eu não trouxe imagem para vocês, não trouxe nada, somente o tema, certo? Então, a partir desse tema, criem uma manchete pensando lá no verbo, né? Pensando que ele não seja ambíguo, que não dê duplo sentido, que tenha informações para chamar a atenção do seu leitor, mas que você não dê spoiler demais, ok? Então vamos lá.
Então vamos lá, pessoal. Pensem sempre que a manchete, pensem que vocês estão fazendo para vender, né? Então, será que alguém compraria a sua manchete, né? O seu jornal com base na sua manchete? Então aqui, opa, nós temos uma possibilidade, né, de manchete. IBAMA tem nova regra de transporte de animais silvestres de estimação. Veja que eu trouxe um órgão aqui, né? O que é IBAMA mesmo? Por que eu trouxe IBAMA e não trouxe outro? Porque o IBAMA é o órgão que regula, né? Que cuida, desculpem, do meio ambiente. Então, eu já trouxe o IBAMA porque ele é uma autoridade no assunto. Eu estou falando sobre animal silvestre, certo? Aí eu já trouxe o subtítulozinho. O transporte de animais silvestres, o transporte de animais deve ser feito mediante autorização de transporte e pagamento de boleto. Opa! Talvez esse subtítulo tenha feito aquelas pessoas interessadas no assunto ficarem antenadas, né? Então vamos ver o que vem pela frente. Sempre quando for escrever sobre algum tópico para ser noticiado, é importante pesquisar bastante sobre o assunto que será abordado. Para uma boa escrita, é preciso domínio do conteúdo, só assim conseguirá desenvolver bem o tema. E óbvio, né, pensando naquela informação que eu dei anteriormente, nós estamos falando para um público geral, para um público grande, né? Então eu não posso dar uma informação errada. Agora, o que vocês vão fazer? Com base na manchete, né, no título que vocês criaram, e se criaram o subtítulo ainda melhor ainda, vocês vão fazer o lead, né? Então, onde que isso está acontecendo? O que está acontecendo primeiro? Onde está acontecendo? Por quê? Quando e como? Né? Esse onde, pessoal, pode ser uma coisa mais ampla. Só tomem cuidado, porque se vocês usaram o IBAMA, assim como eu usei aqui, não posso falar agora sobre outro país, né? Então tomem um pouquinho de cuidado agora com que tipo de informação que vocês vão inserir, ok? Então um tempinho lá para vocês fazerem esse lead.
Vamos lá, galerinha? Então vamos às possibilidades, né? O que aconteceu? O IBAMA divulgou nova regra. Claro que se vocês fizeram outra coisa lá na manchete de vocês, as respostas aqui, obviamente, vão ser diferentes das minhas, né? Mas vão vendo se vocês estão seguindo essa linha de raciocínio. Onde? No Brasil, eu estou falando sobre o IBAMA, né? Instituto Brasileiro, certo? Por quê? Porque o transporte deve ser feito mediante autorização de transporte. Quando? A partir de agora. Então aqui, como é uma criação, você pode colocar a partir de julho de 2020. Como nós estamos em processo de criação, né? E isso não é verdadeiro, então vocês podem criar aí a data de vocês. Como? Por meio do pagamento de boleto. Então, exemplo, né? Como é que ficaria isso estruturadinho? O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, por que isso daqui está em negrito? Ah, professor, errou? Não. Porque sempre que vocês citarem uma instituição e que ela vem com uma sigla, como ONU, por exemplo, IBAMA, por exemplo, por mais que ela seja conhecida por muitos, eu não posso pressupor que ela seja conhecida por todo mundo. E eu tenho sim que obrigatoriamente que colocar a primeira vez, então, que eu vou citá-la, né, no corpo do texto, eu coloco lá entre parênteses, ou eu poderia colocar também com os travessões, o que é aquele órgão, o que significa. Então, o IBAMA divulgou nova regra para o transporte de animais silvestres entre estados no Brasil. Agora, o transporte de animais deve ser feito mediante autorização de transporte e pagamento de boleto ao IBAMA. Aqui, em vez desse agora, que foi um recurso coesivo, poderia ser a partir de julho, então, né? E aí continua a frase. Ficaria bom também. Então, são só sugestões. O que é importante? É importante que você não termine uma frase e já comece a outra sem um conectivo, né? Então, todo tipo de texto precisa ali de um conectivo. Agora, pessoal, a partir das informações descritas no lead, então no lead de vocês e não neste lead aqui, vocês vão criar o corpo da notícia. Então, o qual deve ter pelo menos 3 parágrafos. Então, vocês vão ter aí um tempo maior para vocês escreverem, e porque vocês precisam desenvolver agora essas informações. Lembre-se de que nesta parte o assunto é ampliado, certo? Então, vocês têm aqui as informações do lead e vão acrescentar coisas, não é só ficar nisso daqui, repetindo isso daqui, porque aí você não sai do lead, né? Então, 3 parágrafos é bastante. Então, é a hora para vocês pesquisarem outras informações, trazerem coisas externas, ok? Então, vamos lá.
Vamos lá então, galerinha, para a nossa possibilidade aqui de LEED. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, divulgou nova regra para o transporte de animais silvestres entre os estados no Brasil. Agora, o transporte de animais deve ser feito mediante autorização de transporte e pagamento de boleto ao IBAMA. Então, aqui é o quê? É a repetição do LEED, né? Para vocês perceberem como que isso ficou completo, né? Ali com o restante. A coordenadora de monitoramento do uso da fauna e recursos pesqueiros, Maria Isabel Soares, destaca que o IBAMA considera animais silvestres de estimação aqueles comprados de criadores legalizados ou cedidos com autorização do IBAMA. Percebam que aqui, ainda nós não terminamos, mas eu quero chamar atenção para o nome, né, da coordenadora. Então, exigiu o quê? Exigiu pesquisa, certo? Não fiquei ali colocando informações baseadas no achismo. Os mais comuns a serem criados são papagaios, araras e jabutis. Maria Isabel alerta que antes de ter um animal silvestre em sua tutoria, é preciso conhecer as necessidades deles, que são diferentes de cães e gatos, inclusive custos. Ela ainda destaca que o aumento da fraude e do tráfico foi o que motivou essa mudança na regularização. A punição será prisão de 6 meses a 1 ano e multa de 500 a 5 mil reais. Então é aquela velha história, né? A gente aplicando uma multinha, a pessoa vai pensar 2 vezes antes de comprar ali um animal silvestre, até porque eles têm que ter todo um cuidado maior, certo? Agora, pessoal, pensem um pouquinho, qual que é a finalidade da notícia, né? Da notícia que vocês fizeram. Caracterizar os animais silvestres e destacar as suas necessidades, então trazer ali informações sobre as características dos animais, né? E quais são as necessidades deles. Divulgar um trabalho desenvolvido pelo IBAMA, expor uma opinião sobre o tráfico de animais silvestres no Brasil ou informar sobre a nova regra para o transporte de animais silvestres no Brasil. Super fácil, mas vou dar aí um tempinho para que vocês façam, tá? E aí, galerinha, conseguiram? Então, acertou quem disse que a finalidade é informar sobre a nova regra para o transporte de animais silvestres no Brasil, né? Letra D. Não que na informação, na notícia, não tenha essas outras coisas, né? Mas não é o foco, não é a parte principal, certo? Então vamos lá, o que você entende por animais silvestres de estimação? O que você acha que é isso? Tem lá no texto, né? Mas eu não vou colocar novamente aquele trecho, eu quero que vocês escrevam com as palavras de vocês, beleza?
Vamos ver como é que está aí o conhecimento de vocês acerca desse assunto? Então, animais silvestres de estimação, aqui entre as aspas, por quê? Porque foi retirado exatamente como está lá no texto, né? São aqueles comprados de criadores legalizados ou cedidos com autorização do IBAMA. Ou seja, se você adquirir, né, um animal desses criadouros aqui, você não terá a punição. Aponte os fatos que motivaram a mudança na lei sobre o transporte de animais silvestres no Brasil. O que fez com que houvesse uma mudança na lei? Beleza? Então vamos lá. Pessoal, então quando é feita uma lei, é prevista ou são previstas atitudes da população, né? A lei exige que nós tenhamos um comportamento padrão, vamos dizer assim. Quando isso não acontece, há mudanças na lei, né? Então, o que aconteceu ali que houve essas mudanças? Houve um aumento tanto da fraude quanto do tráfico de animais silvestres, e foi isso que motivou então a mudança na regularização. Agora, nós vamos analisar outra notícia que não tem nada a ver com essa que vocês criaram, né? E eu quero só que vocês percebam se a notícia de vocês teve um fechamento. A nossa teve um fechamento com a questão da lei, né, dessa mudança, enfim. Verifique se houve esse fechamento na sua notícia e caso não tenha havido, faça isso no final, depois da aula você pode aprimorar, certo? Então não deixe a sua notícia sem um final. Então vamos lá, pessoal.
Essa manchete, ela pode ser um pouco estranha para vocês. Eu já vou explicar por quê. Então, olhem só, crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. Vocês podem me perguntar, professora, não seria crianças cegas, né? Porque o cão-guia geralmente guia justamente as crianças cegas. Então, vamos entender por que não são as cegas e sim as surdas. Essa é uma notícia de 5 de março de 2012. Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. No último ano, a instituição Cães-Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James Chung, um menino de 11 anos com dificuldades de audição. O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama e em situações de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Então percebam, né? Em vez de ele ser guia no sentido de direcionar ali as pessoas cegas, né? Esse não era cego, então ele mostrava, né, não sei de que forma, porque aqui não fala, né, provavelmente ele batia no menino, né, enfim, carinhosamente, mostrava ali com algum sinal de que o menino precisava, né, se atentar a alguma coisa. Qual é o tema do texto Crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha? Então, com base nisso que nós lemos, qual que é o tema? Sobre o que é a notícia? Ok? Respondam aí então, pessoal. Vamos lá então, pessoal, sobre o que é a notícia. Sobre crianças surdas que recebem a ajuda de cães. Não precisa vocês citarem o menino, né? Sobre crianças no geral, ou se vocês quiserem sobre o projeto piloto, também pode ser a resposta. Agora vamos lá. De acordo ainda com a mesma notícia, vocês vão responder o que aconteceu com James após a chegada do animal. Então, olha só, quando ele disse lá que James mudou o comportamento, né? Aí tem uma parte a mais que não tinha naquele trecho, diz assim: ele está mais independente e confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. Aqui já está dando um pitaco aí para nós, né? Então, agora vocês vão colocar isso no papel, certo? Então, vamos lá.
Vamos lá? Essa tá dada, né, pessoal? Acabei de ler, então seria só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aí, né? Com a chegada do cachorro, James mudou seu comportamento, está mais independente e confiante. Então, o que aconteceu nesta aula? Nós produzimos uma notícia com base numa notícia prévia, né? Então, em assuntos que a gente já havia abordado, já havia sido publicada, revisamos a sua forma composicional, manchete, lead, corpo da notícia, e trabalhamos com algumas atividades de leitura, explorando localização de informações no texto e inferências a partir do contexto. Beleza, pessoal? Fiquem bem, então, e até a próxima aula.